Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pra minha página, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu resolvi abordar um tema que eu acho bem importante, tá? A gente começar a discutir mais sobre ele, tá certo? Que é a mutação no gene MDR1, tá? É uma mutação que eu acredito que a maioria dos veterinários e estudantes, né, da veterinária já ouviram falar, já estudaram, até mesmo já aplicam o teste, né, que existe para identificar essa mutação, porém muitos tutores nunca ouviram falar. Então é bom a gente, né, ter essa conscientização. Então, a mutação no gene MDR1, ela vai ser uma mutação que ela vai ser altamente predisposta, altamente associada a raças específicas, certo? O Collie é uma das raças mais predispostas a terem essa mutação. É uma mutação hereditária que passa de geração em geração. Os Collies têm cerca de 70% de chance de ter essa mutação, de portar essa mutação. Também ocorre em diversas outras raças, como pastores de Shetland, pastores australianos, Border Collies. Porém, os Border Collies vão ser afetados em menor escala. Eles vão ser predispostos, mas em menor escala do que os Collies, tá? Então, a mutação nesse gene MDR1, ela vai ocorrer mais frequentemente nessas raças, tá? Pode ocorrer em raças também mestiças, né, dessas raças mais predispostas, e até mesmo em pastores alemães, cerca de 10%, tá? O gene MDR1, ele vai ser um gene que vai codificar a glicoproteína P, que é uma proteína que vai ficar na membrana das células, certo? Tanto normais como neoplásicas, e essa proteína, ela vai agir como uma proteína transportadora. Ou seja, ela vai, em frente à presença de fármacos, de drogas, de substâncias estranhas ao corpo, à medida que essas substâncias vão entrando dentro da célula, a glicoproteína P que está na membrana, ela vai gerando a expulsão, ela vai ser uma bomba de efluxo, ou seja, ela vai expulsar parte dessa droga que entra dentro da célula, parte desse fármaco, que é substrato para a proteína P, e então vai evitar com que se chegue a concentrações exacerbadas dentro dessa célula, né, desses fármacos, evitando uma intoxicação. Basicamente é isso, né? É um mecanismo protetor, né? Entretanto, muitas vezes esse mecanismo acaba atrapalhando, né, aí os oncologistas a fazerem quimioterapia, porque existem algumas neoplasias que têm a glicoproteína P super expressada, né, na membrana das células neoplásicas. Então, acaba que essas células têm uma resistência maior a certos tipos de quimioterápicos, que são os quimioterápicos substratos para a glicoproteína P. Mas isso é um assunto para outra conversa, tá? Então, o que eu quero abordar nesse vídeo vai ser exatamente o problema que pode causar uma mutação desse gene, que os Collies têm em maior quantidade, né? Quando o animal ele tem a glicoproteína P, quando o animal tem o gene MDR1 mutado, ele vai ter a glicoproteína P afuncional, ou seja, ela não vai funcionar como deveria funcionar. Ou seja, os fármacos que, se forem utilizados, né, nessas raças que têm essa maior predisposição, há a possibilidade desses fármacos se acumularem, né, chegarem a concentrações super altas no interior da célula, pelo fato da glicoproteína P desses animais não funcionarem bem. Ou seja, essa glicoproteína P não vai estar fazendo a sua função, né, de expulsar parte aí desses fármacos para fora da célula. Então, esses animais eles vão se intoxicar, né, pelo uso desses fármacos. Então, esses fármacos, como eu falei, eles são vários, tá? É uma lista bem grande de fármacos, inclui aí alguns quimioterápicos, como a vinblastina, a vincristina, a doxorubicina, ivermectinas, antiparasitários, ondansetrona, fentanil, fenotiazínicos, anestésicos, né, em geral. Então, eu vou colocar, né, eu vou postar a lista para vocês verem, tá? Não são todos os fármacos, são alguns, tá certo? Então, assim, existe um teste genético. A boa notícia é porque existe um teste genético que identifica nesses animais mais predispostos se há ou não essa mutação nesse gene, né? Esse teste, ele é muito importante que o veterinário, né, quando atenda um Collie, ele peça, né, para o tutor fazer.
até para a sua própria segurança, né, de trabalho. A gente precisa saber, principalmente se esse animal for passar por uma quimioterapia, principalmente se esse animal for passar por uma anestesia, né? Existem protocolos quimioterápicos, né, que incluem, existe na verdade muitos protocolos que têm como padrão ouro a vincristina, a vinblastina, a doxorubicina. Então, essas drogas seriam as ideais para tratar certos tipos de câncer. Então, quando a gente não sabe, né, se esse animal tem essa mutação, a gente não pode usar essas drogas, porque é um risco muito grande. E o tutor, ele precisa ser conscientizado que ele precisa ter esse teste, ou ao menos ter a informação do criador dos pais, né, do seu animal, né, do canil, perguntar se ele tem, né, o teste genético do pai e da mãe, porque se esse teste genético for negativo para a mutação, então esse animal vai estar ok, ele não vai ter problemas com essa mutação, a gente nem precisa fazer o teste nesse tipo de caso. Porém, quando a gente não sabe a informação dos pais, a gente precisa realmente pedir esse teste, certo? Até mesmo se esse animal estiver saudável, se ele for um filhote, é importante que esse tutor ele tenha essa relação de drogas, que esse animal possa ter sensibilidade, que ele tenha esse resultado de teste genético para quando ele for em outro veterinário ele levar, e o outro veterinário também ter mais segurança no tratamento, né, que esse animal vier precisar ter, certo? Então, assim, é muito importante. Quando a gente pede o teste, ele pode vir 3 resultados diferentes, basicamente, tá? De forma geral, ele pode ser negativo, tá? Para a mutação. Ele pode ser heterozigoto mutante, que é quando dos 2 alelos, um está mutado. Então, esse animal tem 50% de chance de passar para sua descendência, né, essa característica. E ele vai ter sensibilidade às drogas, né, que fazem parte da lista de substratos da glicoproteína P. Porém, de forma mais branda, de forma mais tranquila do que um animal que é homozigoto mutante, tá? Ou seja, eles vão ter a sensibilidade, eles vão ter problemas, porém problemas menores, certo? E os homozigotos mutantes, que é o pior cenário possível, eles vão ser super sensíveis às drogas. Muitas vezes vai ser fatal a intoxicação, se forem usadas as doses, né, normais dessas drogas. Então, é muito importante que o médico veterinário saiba, quando chega um cole, se ele tem ou não esse tipo de mutação, tá? Então, você que é tutor de algum cole, de algum pastor australiano, pastor de Shetland, até mesmo border collie, é importante fazer esse teste para a gente, né, ter uma segurança maior de tratamento, né, e saber como agir. Até porque o veterinário, dependendo, né, da conduta, ele pode escolher diminuir a dose do medicamento se esse animal tiver a mutação. Ele pode diminuir a dose em 10% se for um heterozigoto mutante, e pode diminuir a dose em 40% se for aquele pior caso, que é o homozigoto mutante. Porém, né, em casos de homozigoto mutante, a conduta que eu tomaria é até mesmo de trocar a droga, não usar de jeito nenhum, porque tem esse risco, tem essa probabilidade de intoxicação, tá? Mas isso varia de protocolo para protocolo, tá bom? Mas era isso que eu queria falar, tá bom? Acho que eu falei por muito tempo, mas eu espero que tenha sido legal para vocês, tá? Vamos discutir, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar para mim, tá bom? E a gente conversa, tá? Beijão!